todos, tudo bem, pessoal? Vamos recomeçar aqui nosso treinamento. Espero que vocês estejam aproveitando, gostando. Hoje a gente vai começar com a nossa colega Isabela Brito, para os íntimos Bela Brito. A Isabela, vou dar o currículo dela, né? Ela é secretária de contratações do Tribunal de Justiça aqui do outro lado da rua, aqui do nosso, né, TJ aqui DF. Tem se destacado muito nessa área de aquisições já há um bom tempo. A gente tem notícias, né, do bom trabalho que ela tem feito lá. E ela vai falar com a gente sobre governança e gestão de riscos nas contratações. A Isabela tem, né, ela foi formada numa escola muito importante, né, no ensino médico, que foi o Centro Educacional número 3 do Guará, para os íntimos do Centrão, né? Ela foi minha colega de ensino médio. A gente 3 anos estudou juntos e por coincidências, né, da vida, né, esposa do João Domingos, está lá atrás, que ele falou que ela ficou com vergonha, aí ele falou que ia ficar lá atrás para não incomodá-la, não atrapalhar. Mas enfim, a Bela tem, como eu falei, bastante destaque, ela tem realmente feito um trabalho diferenciado, sempre a gente tem escutado, né, aquilo que ela tem feito, aquilo que ela tem trabalhado e construído nessa área de aquisições lá do Tribunal de Justiça. Ela vem compartilhar um pouquinho com a gente terá também outros participantes externos, né, colegas da AGU, do TCU, mas a Bela vem abrilhantar com a gente aqui, vem trazer um pouquinho desse conhecimento para comentar desse assunto tão importante, né, que foi um assunto que essa lei trouxe mais forte, mas que já vinha, né, em algumas instruções normativas, decretos, né, algumas medidas que vinham trazendo esse tema aí para gestão das contratações. Então, sem muito mais delongas, passo para você, Bela, boa sorte, muito obrigado pela sua atenção, né, sua disponibilidade de nos ajudar. Tenho certeza que, né, isso aqui é para o bem do cidadão, que é o que a gente faz, né, a gente quer melhor e a gente tem esses valores. Compartilhamos com você a mesma coisa. Boa sorte, muito obrigado. Bom dia, pessoal. Obrigada, Serginho, pelas palavras. Realmente é um desafio vir falar para vocês. Como o Serginho falou, eu sou secretária de contratações há quase 7 anos no TJDFT. E a gente lida com esse desafio de entregar melhor, né? De entregar resultados, de entregar valor público. Mas como entregar valor público, né? Um processo tão operacional, tão transversal na casa, tão desafiador. E é isso que a gente vai conversar. Trazendo um pouquinho da história do TJ, a TJ em 2013, 2014, ele passou por uma auditoria, por uma fiscalização do TCU, e dessa fiscalização nós recebemos um acórdão, famoso lá no TJ 2743. Por conta desse acórdão, inicialmente, eu ainda não estava na secretaria, TJ não sabia o que fazer. As recomendações, quem teve acesso, né, nesse primeiro momento, elas ainda são muito desafiadoras. Um modelo de governança, implantar um modelo de governança num processo, como eu disse, muito operacional, é desafiador, a gente está em constante aprendizagem, e a gente vive, então, nesses últimos 7 anos, 6, 7 anos, essa aprendizagem diária, falar de gestão, né, assim, eu estava conversando com o Clepson ainda há pouco, eu sou bem tímida, eu costumo ser bem tímida em apresentações para público, né? E aí, falando com o Cleberson, via a CGU falar para auditores, para o controle, sobre gestão, além de ser desafiador, é instigante, né? E aí, assim, o convite, quando chegou para mim inicialmente, ele veio, vai falar para os novatos, né? A gente, ok, uma turma pequena. Depois essa coisa foi crescendo. Aí, por fim, tinham 700 pessoas inscritas, eu falei assim, tá ótimo para mim, né? Mas pensei, não, eu costumo me boicotar quando é para falar em público. E aí pensei em desistir, mas nessa eu falei assim, não, eu acho que a gente precisa falar de gestão.
Nós precisamos falar de governança, desse novo paradigma que incorpora modelo burocrático, que incorpora nova gestão pública, a gestão por desempenho, mas que é um novo paradigma que exige colaboração. Colaboração entre gestão, controle, entre todos aqueles que operam a lei, que operam dentro desse processo. Então, voltando à nossa história do TJ, inicialmente, a gente começou com um plano de ação e nós fomos, eu vou mostrar para vocês um pouquinho, né, por que deu certo? Por que está dando certo? Por que a cultura do TJ para contratações tem mudado nesses anos? É fácil? Não, não é fácil. Você está falando em romper com paradigmas, com modelos mentais que estão aí há anos, né? Então, a gente vai conversar sobre isso. A minha apresentação, ela recorre um pouco à teoria, sim, para a gente fundamentar esse modelo de governança que se fala aí, que se dissemina, que o TCU ousou em trazer, mas que deriva de recomendações da OCDE. A gente está falando de práticas de governança que são, que mais recentemente, a OCDE falava muito em integridade, e é outro paradigma que a gente precisa destrinchar, né? A gente precisa falar de gestão, porque quando a gente fala de integridade, a gente pensa muito no controle. A OCDE recentemente, ainda em 2022, ela lançou uma nova recomendação em que ela traz um modelo de governança, práticas de governança que falam muito no nível meso, né, no nível mais de Estado, como estruturar, por exemplo, uma nova lei de licitações e contratos, como criar um ambiente para que a gente entregue melhor. E quando a gente fala de governança, a gente está falando disso, de entregar melhor, entregar o quê? Né? Então, a gente vai passar aqui, como eu falei, a apresentação ela gira em torno, a gente vai falar um pouquinho sobre teoria, o que fundamenta esse modelo, e eu vou trazendo as práticas, tá? As práticas, como o TCU recomenda, como que a gente tem feito no TJ. É isso, qualquer coisa, as perguntas, enfim, a gente combinou com o Serginho que fica para o final. Vai depender da dinâmica também, mas se de repente surgir alguma coisa, quiserem me perguntar, sem problema, ok? A gente vai viajar um pouquinho sobre esse processo. O macro processo de contratações, o meta processo de contratações, que a gente também já é algo que rompe algum paradigma, porque a gente, ao longo dos anos, a gente olhou para esse processo assim. Né? É um processo muito focado, vamos pegar, ao longo dos anos a gente olhou e ainda se você chega nas organizações, esse processo ele é visto assim. É um processo que exige, que tem muitos requisitos a serem cumpridos, uma legislação, né, pesada, jurisprudência, normas técnicas, muita regulamentação, nós temos uma cultura da regulamentação, da norma, um processo focado na fase de seleção do fornecedor, muito focado na licitação, não que a gente tenha criado a figura do comprador público, porque essa é outra questão que a gente precisa evoluir bastante. Mas a gente negligenciou e a gente tem negligenciado esses anos todos as fases de planejamento e de gestão contratual. Né? Quando a gente fala de integridade, os controles instituídos ao longo dos anos foram controles, por exemplo, processo eletrônico para a fase de seleção do fornecedor. Válido? Válido. Mas como que essa fase de planejamento, né, em que muitos agentes públicos estão envolvidos, que escolhem soluções, como é que ela foi gerenciada, como é que ela tem sido gerenciada dentro dos órgãos? E a fase de gestão contratual? Quando você licita, entrega para uma equipe ou para uma pessoa gerir e fiscalizar, como que isso é feito? A gente vê nos últimos anos, então, uma evolução, né, de se criar equipes de planejamento, para a fase de planejamento, uma visão colaborativa, uma visão multidisciplinar, para que você possa ter realmente uma solução que agregue. E na fase de gestão contratual, a IN5 traz as equipes de gestão e fiscalização de contratos. Né? Mas o que a gente vê é que insumos, né? Insumos que a entrada desse processo você tem as necessidades organizacionais, que gera obras, serviços, mas que a gente é um processo em si mesmado, é um processo que olha para o seu requisitante, ele não olha para fora, ele não olha para a sociedade, né? E aí você tem recursos de transformação, que são as pessoas alocadas de qualquer forma, uma rotatividade altíssima,
né? Existem estudos, existe pelo menos um estudo que eu tive acesso da CGU que mostra que a maior rotatividade de pessoas é na área de contratações. E você tem o orçamento. Normalmente, é isso aqui que a gente encontra, e é uma realidade do TJ também, há 6, 7 anos atrás. Um processo com foco na fase de seleção do fornecedor, com foco no controle, o controle pelo controle, né? O que é gestão de riscos? Controles balanceados, ninguém sabe o que é isso. Um bate e volta de processos em que a primeira linha entende, tudo bem que nós precisamos entender que os controles de gestão existem, né, que eu posso fazer um controle dentro do processo, das fases do processo, mas área de contratações entendendo-se como controle de segunda linha, muitas vezes, sendo que ele é primeira linha, ela é primeira linha, ela é integrante administrativa, ela está ali para apoiar. Então, bate e volta de processos feitos de qualquer forma, porque a fase de planejamento foi ou é negligenciada. Capacitação esporádica, servidores muito desmotivados, com muita apuração de responsabilidade, falha na comunicação, os setores atuando em ilhas, auditoria num ponto, jurídico em outro, área de contratações aqui, o gestor lá na ponta. A gente não conversa, a gente não conversava, mas a maioria dos órgãos não se conversa, né? Cada um, e se você vir dentro de uma organização, nós temos ilhas de excelência. Nós temos sim. Quando o TJ começou a implementar as práticas de governança, a primeira coisa que a gente fez foi trazer todo mundo para debater as práticas. Porque, como eu falei, são práticas, e a gente vai ver um pouco mais, que multidisciplinares, né? Assim, a gente está falando de gestão de pessoas, que eu preciso conversar com o pessoal da gestão de pessoas, eu estou falando de uma auditoria independente, eu preciso conversar com a auditoria incrível, gente. Quem está na ponta, no final, a auditoria, ela vê o processo como um todo. Normalmente, é quem mais conhece o processo, ponta a ponta. E a auditoria dentro dos órgãos, ela se isolou de tal forma, principalmente no judiciário, nós temos a 318, 319, em que já tem, ela é de 2, 3 anos atrás, não lembro exatamente o ano, acho que é de 2018, que veio, né, tirou a cogestão, ela saiu do processo, se isolou sem saber qual o limite dela, o que ela poderia ultrapassar para apoiar o gestor, né? Então, quando ele saiu do processo, nós ficamos órfãos, né, porque a gente tinha o controle interno dentro da auditoria. E a auditoria, quando a gente falou em gestão de riscos, quem mais conhecia de metodologia de gestão de riscos eram os auditores. Era a nossa auditoria. Então, tem muito. E a gente ia lá, como é que a gente faz gestão de risco? Mas eles tinham receio de chegar perto, receio de falar nas nossas reuniões. Então, nós temos, sim, dentro dos órgãos, muitas boas práticas, ilhas de excelência. Mas, assim como no TJ, outros órgãos, certamente nós vamos ter todos esses problemas, tá? Plano anual de contratações, lista de intenções, sem nenhuma gestão, mais uma imposição, mais uma formalidade do que um instrumento de gestão, né? Enfim, normas desatualizadas, controles internos compensatórios, sai o regulamento, cria uma estrutura sem avaliar custo-benefício, sem prestação de contas, cidadão, o que é isso, né? Então, isso é um contexto. A 14133, ela traz lá no artigo 11, já incorporando esse movimento da governança que o TCU, principalmente o TCU, né? O TCU assumiu essa frente de disseminação, ousou criar um modelo de governança que, como eu falei, ele vem sendo aprimorado. O Acórdão 2622, os acordos que foram direcionados para os órgãos, como o TJDFT, eles representam um marco, sim. Quem ousou olhar para aquilo com um olhar de gestão e não de controle, e ousou, então, romper com paradigmas, tem uma curva de aprendizagem muito longa, mas a gente vai caminhando no sentido de mais eficiência, mais eficácia, é um modelo que está sendo aprimorado, né? Há 2, 3 anos atrás, eu comecei as minhas pesquisas para escrever sobre, e a gente vê, né, começou com a governança em aquisições, com foco em logística, e ele foi evoluindo para governança em contratações.
né? Existe toda uma curva de aprendizagem, inclusive do próprio TCU. Então, a 14133 incorpora a governança, traz os objetivos do processo licitatório no artigo 11, mas ele traz lá no parágrafo 1º, parágrafo único, que a auto-administração, é dever da auto-administração implementar, estruturar a governança das contratações que deve para alcançar os objetivos estabelecidos no artigo 11, né? Que é importante aqui? Toda a governança, de acordo com a lei, ela deve ser estruturada para alcançar esses objetivos. Então, os objetivos do artigo 11, eles precisam nortear a governança, as práticas, tudo aquilo que a gente vai estruturar dentro do órgão. Além de alcançar, essas práticas, esses processos, essas estruturas que precisam ser criadas, inclusive de gestão de riscos, né, e controles internos, elas precisam promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações e promover eficiência, eficácia e efetividade. A gente vai conversar ao longo da apresentação em torno do artigo 11, tá? Esse artigo 11, ele precisa ser, ele conversa diretamente com o 69, que fala das linhas, né, das linhas de defesa, como foi trazida para dentro da lei, que tem disfuncionalidades, mas nós precisamos olhar para isso quando eu estiver estruturando, eu preciso conhecer o meu processo de trabalho, eu preciso entender como que esse processo, ele está na casa, estruturado na casa, se centralizado, se de forma híbrida, as especificidades desse processo para poder mapear as funções essenciais e entender quem é primeira linha, segunda linha, se eu vou estruturar a segunda linha e a auditoria na terceira. Mas, de toda forma, aqui, a gente vai falar um pouco mais à frente, quando eu estiver falando de governança, eu vou ter que olhar para cá e eu vou ter que olhar para o artigo 7º. Aqui eu estou falando de integridade, mas eu estou falando de capacidade operacional, tá? Que é um dos elementos necessários dentro de um modelo de governança. Se a gente pegar o conceito, e aqui eu quero parar um pouco com vocês, o conceito de governança dos professores Humberto Falcão e Caio Marini, que são os grandes, eu considero os grandes autores que fundamentaram, que trouxeram os elementos, os estudos para o TCU, que o TCU incorporou dentro do modelo. Os professores eles falam o seguinte, que governança pública é um processo que gera valor, que precisa gerar valor público a partir de determinadas qualidades e capacidades institucionais que melhore o desempenho organizacional, o desempenho do processo, mas que tudo, e ainda da colaboração de todos os agentes envolvidos. Então, eu estou falando aqui de pelo menos 3 paradigmas, como eu falei anteriormente para vocês. Quando eu falo de qualidade e capacidade institucional, eu estou falando de burocracia, como eu organizo o meu processo de trabalho, papéis e responsabilidades, processo decisório, a gente está falando disso. Desempenho, a nova gestão pública, você gerir com base em evidências, objetivos, indicadores e metas, visando resultados. E a colaboração, a ideia de governança, como eu falei antes para vocês, ela parte do pressuposto de que eu preciso envolver todas as partes envolvidas, todas as partes interessadas, que o Estado sozinho ele não dá conta. Eu estou falando de governança pública num nível mais macro. E no processo, né? Eu estou falando de qualidade e capacidade institucional, estou falando da capacidade operacional do processo de contratações, eu estou falando de um processo que precisa ser medido com indicadores e metas, e eu estou falando da colaboração. E quando a gente fala de colaboração, como eu falei, a gente tem essa visão integrada para a fase de planejamento, para a fase de gestão, com as equipes. Isso já é algo que está sendo trazido para dentro do processo. Mas em que momento nós olhamos para o mercado? É difícil a gente encontrar, agora eu estou no mestrado, escrevendo sobre o assunto, e eu encontrei um único estudo da ENAP que fala da governança citando o mercado como parte envolvida, diretamente envolvida nas contratações. A gente está olhando para dentro,
com práticas, nós vamos ver as práticas recomendadas pelo TCU, em que todas são focadas no intra-organizacional, mas a gente está deixando de olhar o mercado. Como é que eu... E se você olhar para as recomendações da OCDE, elas falam que você precisa olhar para esse mercado, e eu preciso. Assim, é parte diretamente envolvida. Parte diretamente, como é então, como que eu crio? Se você pensa no nível de Estado, você tem as parcerias público-privadas, mas e no contrato? Como é que eu chamo para a mesa os fornecedores? Como é que isso está sendo feito dentro dos órgãos? Sem o preconceito que nós temos, porque nós cuidamos da integridade, nós pensamos na integridade do processo e nós criamos regras de que não pode conversar. O paradigma posto hoje nas organizações é que você não pode conversar com o mercado. O gestor tem medo disso, de ser taxado como corrupto. Né? E aí, se você olha para a fase de planejamento especial, tudo bem, a lei trouxe aí novas diálogo competitivo, já incorporando esse modelo que vem de fora, mas como que a gente vai fomentar essa colaboração? Chamar, sem o medo de chamar para a mesa e conversar. É outro paradigma que nós precisamos superar. Consulta pública, audiências públicas, né? A gente precisa trazer isso para dentro do processo, porque certamente nós vamos entregar o valor público. A gente vai conversar mais sobre isso. O TCU e a portaria SEGES 8678, que fala da governança em contratações, eles trouxeram esse conceito que vem da governança pública, né, que fala que governança em contratações, né, conjunto de mecanismos de liderança, estratégia de controle, postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão de contratações, objetivo, aquisições que agreguem valor ao negócio do órgão. Eu passei anos tentando entender esse negócio, gente. Né? Passei anos olhando para esse conceito e tentando entender esses mecanismos de liderança, estratégia e controle que me pareciam distantes demais do meu processo. Né? Ok. O que o TCU, no último modelo de 2021, no último referencial básico, foi quando ele... a última fiscalização que eles fizeram, o que sintetiza, se a gente olhar de forma mais macro, um modelo de governança em contratações? A gente tem, então, nos mecanismos de liderança e estratégia, você tem lá a necessidade da liderança ter uma política de contratações, né, o que ele fala, e dentro de estratégia, a necessidade de um modelo de gestão de contratações que organiza o processo decisório. Governança é isso também, é organizar o processo decisório. Então, ele vem aqui, ele estabelece a necessidade de diretrizes para as contratações, IN5, né, enfim. Aqui eu acho, na verdade, ele fala, tem diretriz para terceirização, para compras, para estoque, para sustentabilidade? São as diretrizes, as regulamentações que a gente faz, mas talvez no nível mais macro, tá? Depende muito. Isso pode ser tratado dentro de uma política de contratações, por exemplo. Definição de papéis e responsabilidade de governança é isso, né? Eu saber o meu papel, a minha responsabilidade, eu saber como que eu agrego esse processo, política de delegação, comitê de contratações, visão compartilhada, colaborativa, em que chama todos para a mesa, objetivos, indicadores e metas, você está falando do desempenho, que eu falei anteriormente, gerir com base em evidências, e aí ele monitorar, não só você estabelecer o modelo, mas você também monitorar o desempenho da gestão de contratações. Isso seria no nível mais de alta administração. E aí ele separa essa governança e trata como operações o processo. Quais são as práticas que o processo precisa cuidar, né? O que precisa, o que a área de contratações, o que os processos de trabalho precisam incorporar. E aí ele detalha tudo isso daí. A necessidade de promover a integridade nas contratações. Antes ele falava de comitê de ética, falava em código de ética, ele mudou um pouquinho. Ele agora trata mais do procedimento mesmo, de normativos que tragam condutas específicas para a fase de licitação, por exemplo. Desculpa. Transparência, publicação de todos os documentos, vejam que é mais operacional mesmo. Desenvolver a capacidade de gestão de contratações. Eu deixei isso em vermelho porque ele está falando que para
os agentes públicos que operam as funções essenciais que a lei fala no artigo 7º, elas precisam de um modelo de competências, e essa mesma capacidade, essa mesma gestão de contratações, essa área de contratações, ela precisa de estrutura qualitativa, quantitativa, de pessoas além de recursos em tecnologia, enfim. Aí a fala de processo, ele traz, eu marquei em vermelho porque é responsabilidade da auto-administração, em que pese isso ser uma prática exigida do processo, isso não é a área de contratações que vai operacionalizar. Ela, na verdade, a casa precisa instituir um modelo de competências alinhado ao modelo de competência institucional, organizacional, com especificidades do processo, e daí é o grande desafio. Modelo de competências em contratações, criar um comprador público, pensar essas funções essenciais, é algo que a administração precisa parar com urgência para conversar. A gente pode falar de todas essas práticas que eu vou trazer para vocês. Elas vão esbarrar nas pessoas. E a gente precisa, como eu falei, a gente precisa conversar sobre gestão, a gente precisa conversar sobre resultados. Primeira linha que opera é gestor, primeira linha que opera é a área de contratações. A gente precisa de um modelo de competência que é responsabilidade da auto-administração. Não pensem que, como acontece, manda para a área de contratações e pergunta se ela tem um modelo de competências. Não tem. Franklin Brasil, colega de vocês, um dos grandes gênios, eu acho o Franklin realmente um gênio, ele é um grande estudioso sobre o tema. De vez em quando a gente troca figurinhas e ele fala que o TJ está avançado. Eu falei assim, não está. Não está, a gente está tentando avançar nisso. A gente instituiu várias práticas para diminuir a rotatividade da área de contratações. Conseguimos incentivos, gratificações para quem trabalha na área de contratações, mas nós temos um lema na casa e nós incorporamos esse lema desde o início, uma visão de que nós precisamos apoiar o gestor, nós precisamos estar próximo ao gestor. E aí, quando você começa a diferenciar essas unidades gestoras, essas áreas que gerem contratos, que requisitantes, a gente vê que a fragilidade está lá, a gente precisa diminuir a rotatividade lá. As pessoas não querem ser fiscal de contratos. Né? Não querem. Então, tem sim servidores desmotivados. E o modelo de competências? É muito específico, né? É algo que a gente precisa amadurecer muito. Eu não tenho. Esse ano a gente queria criar. O TJ tem desde 2015, não, desde 2017, nós temos um seminário de governança e gestão de contratações que a gente, nessa visão colaborativa, nós trazemos dos outros tribunais e convidamos outros órgãos para o debate. Esse ano a gente queria falar sobre competências, falar sobre isso. Pensar, a gente está olhando muito para o comprador público, para o agente de contratação e as demais funções essenciais. A gente precisa, sim, qualificar, da estrutura, né, desses agentes de contratação, mas nós precisamos olhar para as demais funções, tá? E aí ele vai discorrendo sobre o plano de contratações, é uma forma que eu vou organizar os meus recursos até a licitação, alocar melhor, estabelecer processos de trabalho na fase de planejamento, de seleção do fornecedor, de gestão contratual, gerir riscos, contratar e gerir com base em desempenho, estou falando do IMR, e realizar contratações sustentáveis. Ele traz aqui o plano de logística sustentável. Plano de logística sustentável, ele é instrumento de governança, ele organiza processo decisório, sim. Então, não concordo que ele fique aqui, não, tá? A gente vai conversar especificamente sobre ele. Não sei se vocês viram, mas ontem saiu a consulta pública sobre o modelo no Executivo. Eu dei uma lida rápida e eu achei fenomenal. Fenomenal. Rompe paradigma também. Bom, de tudo isso que eu falei, quando a gente começa a operacionalizar todas essas recomendações, a gente está falando de pelo menos 4 dimensões. Isso conversa com o modelo do IFAC, isso conversa com o próprio modelo dos professores Caio Marini e Humberto Falcão. Eu estou falando de pessoas, processos, estrutura, controle e prestação de contas. Todas as práticas, inclusive os indicadores que a gente precisa tratar, eles precisam conversar com isso daí, tá? Se a gente olhava para o processo dessa forma, o processo com governança é isso daqui. E aí a gente precisa parar e conversar um pouquinho, tá? É um processo que continua com muitos requisitos, né?
com legislação, com o novo desafio da Lei 14.133, com muita regulamentação, né? Continua com muitos requisitos a serem cumpridos. Mas é um processo. A governança ela está aqui, eu não consigo sinalizar lá. Mas a governança ela está entre todos esses requisitos e o processo. E a governança é do processo. Outra coisa que quem vai trabalhar com o modelo confunde muito. Eu participei da elaboração da 347, a resolução 347 do CNJ. E como sistematizar isso? O que é governança em contratações? Governança do processo. Ele é tão, o processo ele é tão transversal, ele impacta em tantas áreas, que a gente confunde a governança do processo com diretrizes estratégicas, com a gestão estratégica do órgão. A gestão estratégica do órgão, quanto mais essas necessidades da organização, quanto mais organizadas elas estiverem, quanto mais planos diretores nós tivermos para organizar as unidades requisitantes, para organizar as unidades de negócio, melhor eu vou rodar o meu processo. No TJ, quando nós fizemos a governança em contratações, nós já tínhamos a governança em TI, mas nós começamos com esse trabalho de 2016, 2017, com a governança em contratações. E aí, como eu falei, nós trouxemos todos para a sala. Vamos estruturar. Dessa governança, a gente começou a falar. A gente tinha um plano. Desde 2017, o TJ tem um plano de contratações. A gente começou a ver que o plano, as unidades traziam, assim, foi uma chuva de demandas. Chuva. E aí, como é que a gente faz? Vamos rodar. A gente verificou que as unidades pediam sem conhecer a sua capacidade operacional, sem conhecer a capacidade operacional da área de licitações. Então, veio tudo e, no final, a gente não foi efetivo, não foi eficaz com o plano. Mas o plano evidenciou N coisas. Evidenciou que se as unidades de negócio, se a própria casa tivesse um plano estratégico mais bem estruturado, se tivesse seus planos diretores mais bem estruturados, se as unidades de negócio estivessem organizadas, se conhecesse, sabe, PDCA? Começa lá por eles. Então, melhor o plano seria muito mais eficaz, né? Então, isso ensejou no TJ uma revisão do plano estratégico, uma revisão de todos os subsistemas de governança que a gente chama. Subsistema de governança em tecnologia, subsistema em governança de pessoas, segurança, são 3, acho que tem um quarto. Isso mudou, porque quando nós chamamos a área de pessoas para falar sobre um modelo de competências para a área de contratações, ele falou assim, opa, nós vamos precisar rever o nosso modelo de governança da casa. Para por enquanto, por isso que a gente não tem. A gente tem alguma coisa, mas não é um modelo que conversa com todos os subsistemas de pessoas, né? De desenvolvimento, seleção. Parou a casa para organizar a casa. As unidades gestoras, as unidades requisitantes, elas começaram a olhar para si, para dentro. É um olhar para dentro, né? Vamos nos organizar. E aí, no ano seguinte, eles já foram mais conscientes com a capacidade operacional deles. Continuando aqui, sobre recursos de transformação, é um processo em que as pessoas continuam sendo alocadas, mas há uma preocupação com a gestão por competências, orçamento e a necessidade de tecnologia. PNCP, né, o grande desafio que a gente tem agora, a ideia do PNCP é maravilhosa, mas não é só publicar os atos. Ele tem uma visão muito mais ampla, um olhar de prestação de contas, um olhar de eficiência, um olhar de prestação de contas mesmo, de mostrar para a sociedade. Só que por trás do PNCP tem uma estrutura tecnológica, recursos. Nós precisamos alocar recursos nesse processo, essa visão de sistema estruturante que a SEGES tem, que o governo federal tem, os órgãos não têm. Se você vai para o judiciário, nós temos
uma prestação, uma atividade fim, que é a prestação jurisdicional, que demanda todos os nossos recursos. Como é que você vai lá pleitear e dizer que um processo desse, ele é estratégico, que ele precisa de recursos para desenvolver um sistema? Mas ele é essencial. No TJ, quando a gente está operando com a nova lei, 100%. Né? A gente migrou, em 2022, janeiro de 2022, nós migramos para dispensa, para contratação direta. E para isso, e agora, janeiro de 2023, nós fomos com as licitações. Tá ruim? Eu vou beber, gente, dá licença. A garganta já tá acusando, né? Você vai botar para mim. Obrigada. Eu tenho um processo alérgico que me acompanha. Tá ótimo. Obrigada, Sérgio. Obrigada. Obrigada. Eu estava falando mesmo sobre o quê? Obrigada, ajudou, Sérgio. PNCP. Então, para a gente migrar, a gente tem um plano de ação para que, em abril de 2023, nós tivéssemos 100% aderente à nova lei. E são vários projetos, né? Mas condição para migrar PNCP. Como é que eu vou fazer se eu não... Eu tenho até um sistema, mas nós temos problemas quanto a isso. Nós temos um sistema com 20 anos de base de dados, mas que tem caché, é uma linguagem que já está ultrapassada, que a gente precisa reformular, e que a gente está nessa discussão interna. Provavelmente ainda esse mês que vem, a gente vai para o Comitê de Gestão de TI, Comitê de Governança de TI, para pleitear recursos para a gente poder fazer essa reformulação do sistema. Mas ele não é ponta a ponta. Ele é um sistema muito de entrada de dados para que eu possa alimentar o meu transparência com relatórios, por exemplo. Mas e o PNCP? Como é que eu faço? Então, para isso, a gente fez uma parceria com o governo federal. Migrar para o sistema do governo federal, ponta a ponta, mas isso tem um impacto direto no meu processo. O meu processo ele é formatado por anos, observando as minhas práticas, né, o meu rito. Então, existem especificidades do processo de trabalho do TJ. E aí, quando eu vou para o governo federal, eu tenho que assumir regulamentação, eu tenho que assumir várias práticas que não conversam. Isso impacta diretamente em mais custos, em ineficiência, em mudança de paradigma, em convencimento. Mas nós fomos. Mas, em paralelo, a gente precisa convencer a casa de que o processo é um processo estratégico e que nós precisamos de recursos. E a lei vem com o PNCP falando, só que as pessoas, eu acho que os órgãos ainda não entenderam essa visão ponta a ponta e a necessidade de se alocar recursos nesse processo, tá? É um processo, nessa visão de governança, que continua entregando produtos, sobra, serviços, bens, né, as compras todas, mas ele passa a ter um olhar para a sociedade. Ele passa a ter um olhar para o negócio do órgão, para as unidades, não para aquele que requisita, naquela visão, qualquer um vem e pede. Eu começo a pensar no negócio do órgão quando eu alinho com as necessidades organizacionais lá atrás. E penso no público beneficiário quando eu começo a medir satisfação. Né? Tudo isso, em conjunto, sustentado por integridade, transparência, planejamento, sustentabilidade, visa entregar um valor público sustentável. Né? Isabela, vou negligenciar uma ou outra parte. Como eu falei lá atrás, os professores Caio Marinho falam o seguinte, não dá. Para cada caixinha dessa aqui, você tem um esforço. Por isso que é tão desafiador você falar em governança e contratações. Eu estou falando de organização das diretrizes estratégicas, eu estou falando de PLS, eu estou falando de práticas de integridade, de um programa de integridade que conversa com contratações, eu estou falando enfim, de planos, eu estou falando de transparência enfim, é muita coisa, são muitos projetos. E não é somente, não é algo da área de contratações, como inicialmente se teve. Manda para a área de contratações, para licitações e contratos. Nós somos os especialistas,
Nós podemos entrar em toda roda de conversa, em todo projeto, como participante, entregando e falando do processo de trabalho. Mas é da casa, por isso que ele é tão estratégico, ok? Para a gente finalizar essa parte, os desafios em torno dessa, como eu falei para vocês, em torno desse projeto estruturante, né, da governança em contratações, os professores Caio Marinho e Humberto Falcão, eles falam também que a gestão, se você quer resultados, se você quer esse valor sustentável, valor público sustentável, se você quer estruturar tudo isso, isso requer uma adequada estratégia, e aí, qual estratégia do responsável, né, para estruturar tudo isso, esse impacto em estrutura, esse impacto em processo, esse impacto em pessoas, alocação, impacto em tudo aquilo que eu mostrei para vocês. Então, há que se ter um plano de ação, há que se ter muito convencimento, há que se ter muita comunicação interna. Há que se levar relatórios para a alta administração para mostrar os resultados, há que se evidenciar. É uma mudança de cultura, né? Então, é extremamente desafiador, tá? A gente encerra essa parte introdutória e a gente começa a entrar um pouco mais nas práticas, tá? A gente está com quanto tempo, Serginho? Tem tempo, né? Vamos embora. Tá bom. A gente, lá no artigo 11, fala sobre que toda a governança, toda a governança e contratações visa avaliar, direcionar, monitorar a gestão, mas principalmente no sentido de alcançar aqueles objetivos. A gente está falando de uma gestão estratégica do processo, estou falando de uma gestão estratégica que gira em torno daqueles objetivos. Eu não posso me distanciar daquilo, tá? E aí, voltando para cá, a gente está falando um pouquinho, como eu falei anteriormente para vocês, a gente tem a governança do processo com objetivos definidos, né? Que eu preciso, esses objetivos são diretrizes estabelecidas pela lei, que eu preciso monitorar, preciso avaliar se eu estou alcançando os resultados, mas que conversam diretamente, como eu falei, com as diretrizes estratégicas. Então, a gente tem duas coisas aqui. A gestão estratégica do processo, objetivos, indicadores e metas, para que eu alcance os resultados do processo, mas que estão extremamente influenciados pela diretriz estratégica, a gestão estratégica do órgão. Uma coisa é tratar a gestão estratégica as necessidades organizacionais, outra coisa é o processo. A gente precisa diferenciar isso, porque senão a gente começa a trazer instrumentos de governança das contratações, que são instrumentos de governança do órgão. Então, assim, eu falo isso porque quando a gente começou, eu vou falar do PLS, quando a gente começou a falar de PLS, quando o TCU, com o 2622, ele começou com a governança em aquisições, ele trouxe o PLS. Mas o PLS como plano diretor de logística, porque o foco ali era serviço e bens. Ele falava em política de estoque, para você organizar os bens, as aquisições, as compras, né, para eu não comprar e sair estocando de qualquer jeito, eu tenho que ter uma política de estoque, eu preciso organizar. Quando você fala de área de patrimônio, área de bens de consumo, são áreas que estão ali no subsolo, né, almoxarifado, são áreas de subsolo. Quando você fala por outro lado, de serviço, dedicação de mão de obra, todos os demais serviços, serviço de engenharia, manutenção predial, essas coisas todas, também são negligenciados. Você tem, ao longo dos anos, a questão da governança em TI, necessária, mas que todo o custeio, quando você pensa em custeio da casa, serviços e bens, são áreas, continuam sendo áreas negligenciadas e que os órgãos não sabem como lidar. Como jogar inovação para essas áreas? Como é que eu vou... Daí, o Acórdão 2622 fala num plano de logística sustentável para direcionar essas aquisições. A gente precisa entender esse papel do PLS, porque o PLS está se tornando tudo. O PLS está se tornando plano estratégico. Então, por isso que eu gostei muito da visão da Sérgio que trouxe ontem, tá? Mas, então,
a gente precisa diferenciar, porque senão, lembra que eu falei para vocês que o TJ, nós começamos a falar governança em contratações, e a gente começou a ver o tanto que o processo era transversal. Porque, de repente, a governança em contratações torna tudo. E é só um processo. Por isso que a gente precisa enxergar como processo, estratégia, um processo operacional, mas que é muito estratégico para a entrega de resultados, para a sustentação da política pública. Tá? O desdobramento é esse, não vou entrar nisso, mas plano anual de contratações é plano que organiza recursos. Fases, né? Eu vou organizar bem os meus recursos, ele tá lá embaixo. Ele é dependente desse desdobramento da estratégia do órgão. Se eu pensar numa visão, plano, você tem uma diretriz estratégica lá do CNJ, ou diretrizes estratégicas que vêm lá do órgão de governança superior de vocês, enfim, que se desdobra, o plano estratégico do órgão precisa conversar com essas diretrizes, que se desdobram, no nosso caso, em planos estratégicos temáticos, TI e outros, que vêm para cá, para planos diretores, que se desdobram em ações, projetos, que não necessariamente são contratações, e que conversam, vai chegar no plano de contratações. Inicialmente, quando a gente faz um plano de contratações, começa a gerir, tem que se ter cuidado para ele também não se tornar o plano direcionador de tudo, né? Esse desdobramento, essa sustentabilidade ela é muito transversal também. A gente precisa enxergar para isso, para a gente entender o plano de contratações como ele operacionalizando, ele organizando os meus recursos, tanto agenda de licitações e recursos orçamentários, né? Alocados ali. Eu preciso ser muito mais eficiente no meu processo, eu preciso ser mais eficaz, e aí, efetivo, a gente vê lá se a gente foi lá na base de gestão contratual, tá? A portaria SEGES, ela traz os instrumentos. Eu não trouxe nem os instrumentos da 347, eu trouxe os instrumentos da SEGES, né? Que é o ambiente de vocês. Ela traz todos esses instrumentos, o plano diretor de logística sustentável, plano de contratações anual e plano de gestão de estoques. Eu marquei os dois de vermelho e os dois de negrito ali, porque, minha visão, política de gestão de estoques, ela vai organizar meu negócio, e aí, se eu tiver bem organizado esses estoques, vai cair melhor, vou oficializar demandas mais ajustadas à minha necessidade, né? Então, eu acho que ele conversa mais com gestão de bens, a visão do acórdão 26-22. Organizar melhor, almoxarifado, organizar melhor minhas compras. Organizei melhor, isso vai se desdobrar em contratações. Plano diretor de logística sustentável, ele é diretor, mas eu vou mostrar para vocês logo à frente, na visão da SEGES, que é muito bacana, que ele realmente é um instrumento de governança em contratações. Mas cuidado, a gente precisa ter cuidado também, tá? E aí, aqui, eu acho um salto. A SEGES traz, a 347 a gente menciona, a SEGES ela traz como instrumento de governança a política de interação com o mercado. Isso aqui a gente precisa amadurecer, mas é um salto. Na visão de colaboração que a gente precisa ter e para diminuir a assimetria de informações, né? Quando a gente fala em assimetria, em custos de transação, enfim, entregar melhor, eu preciso ter regras claras, como é que eu interajo com esse mercado? Eu acho um salto, tá? Além de outros que, perfeito. Para a gente falar lá no artigo, a gente falou, né, entendeu melhor que a gestão estratégica, a gente vai falar agora sobre esses objetivos, esses indicadores. O artigo 11 também fala em avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios, né, com vistas ao alcance dos objetivos lá do artigo 11. Se a gente olha pensando agora em objetivos, indicadores e metas para avaliar, né, se a gente olha
e aí eu trago até um quadro do Renato Fenili, ele, para a gente entender, para a gente chegar nos nossos indicadores, a gente precisa entender esses objetivos, as dimensões que tocam isso, né? Porque não é fácil criar indicador para o processo, gente. Senão a gente vai cair, sabe quais os indicadores? Quantidade de licitações realizadas, redução entre o valor licitado e o estimado, tempo, que vai considerar a fase, né? A gente vai cair nos indicadores comuns. Mas como é que eu vou criar, né, indicadores para assegurar o resultado mais vantajoso? Indicadores para assegurar tratamento isonômico entre os licitantes. Como é que eu vou? Mas como é que eu vou aferir isso? E aí, vocês, como controle, né, lá na ponta, em algum momento vamos ter que olhar para esse processo dentro das organizações e saber se estão alcançando os objetivos. A governança está estruturada para alcançar os objetivos, não está estruturada? Então, todas essas dimensões aqui, elas conversam e elas devem, na verdade, elas devem conversar com os indicadores que a gente vai criar, tá? Eu vou trazer a experiência do TJ. Desde 2017, 2018, que a gente trabalha com uma visão estratégica do processo. Eu costumo falar que a gente é meio que empreendedor. A gente não tem medo de errar. Gestão é isso. E eu estou falando de não ter medo de errar em regulamentação. A gente acabou de regulamentar o sistema de controles internos. Ouvimos uma palestra do Serginho para entender segunda linha, para entender aquele negócio lá do IA. Saímos estudando, mas a gente procurou uma regulamentação, o artigo 169 fala em regulamentar o sistema de controles internos, e a gente vamos estudar, vamos fazer, já tem que ser revisada. E aí? A gente ousou fazer, né? Então, quando você está falando de práticas de gestão, a gente está falando em ousar. Né? A gente usou, lá em 2017, quando a gente foi publicar os nossos primeiros objetivos, os nossos primeiros indicadores, não se tinha a nova lei, a gente criou uma missão, essa gestão, essa identidade, né, identidade estratégica do processo, a gente está mudando, reformulando, a gente deve publicar nos próximos dias o nosso painel com os indicadores que conversam com os indicadores, com os objetivos da lei. Mas isso aqui conversa bastante com a nossa missão, visão e valores que nós criamos. A missão, nós criamos de prover o TJ dos meios necessários ao alcance dos seus objetivos estratégicos por meio de compras e contratações eficientes, eficazes e efetivas em prol de melhores resultados da sociedade. A gente conversa com a missão organizacional. Eu não posso criar uma missão destacada que não conversa com a minha missão organizacional. Senão, opa, você tem uma missão própria, né? E a nossa visão a gente mantém. A gente ousou ser modelo de excelência em governança e gestão das contratações lá em 2017, que a gente tinha aquele quadro que a gente mostrou para vocês lá no início, cheio de problemas que são fontes de riscos, né? E aí os valores que conversam diretamente também com a nossa, com os valores da nossa governança organizacional. Nós criamos, em 2020, nós fizemos o nosso primeiro plano estratégico colaborativo, com a participação de todos da casa. Foram convidados todos os gestores, servidores, juízes. Foi um grande movimento com a consultoria da Fundação Dom Cabral, que foi para dentro do TJ, nos auxiliar na elaboração desse plano estratégico. Dentro do nosso plano estratégico, que segue o BSC, Balance Scorecard, a gente tem lá dentro do objetivo estratégico promover a inovação e eficiência da gestão, a gente tem uma estratégia de aprimorar a gestão de contratações. Esse é o objetivo estratégico que conversa com a gestão estratégica do órgão. Nós levamos para dentro do plano estratégico a necessidade de aprimoramento da gestão de contratações, do processo de contratações. E a gente tem um plano, diretrizes de gestão, de administração, em que a gente tem um plano de aderência do processo à nova lei. Então, nós temos diretrizes estratégicas para isso, com um plano de ação, para que a gente faça a migração para a nova lei. Então, a gente está querendo, com os novos indicadores, a gente já tem um indicador, o único indicador que está lá na gestão estratégica já tem uns 10 anos, na verdade, esse indicador de tempo de tramitação. Por aí, 7 a 10 anos, antes de mim, inclusive.
E aí a gente quer agora criar um índice, na verdade, dos indicadores que eu vou mostrar para você, dentro do plano estratégico. A gente, para criar os nossos indicadores, nós conversamos com todas essas dimensões aí da governança, que conversa com os objetivos, com o modelo de governança do TCU e que conversa com o próprio, os objetivos da lei. Esses são os indicadores que estão em fase de validação, mas que eu trouxe a título de exemplo. Isso já é medido, tá? A gente já tem de 2020 para cá. A gente está medindo e a gente criou a base de dados de 20 para cá. Lembra que eu falei para vocês sobre base de dados? Quando você cria indicadores, e a grande dificuldade de se criar indicadores é porque, imagine órgãos que não têm, órgãos que não sejam do executivo, não sei como é que é no executivo, mas que não têm ferramentas tecnológicas, sistema informatizado. Então, é muito na planilha. Eu tenho base de dados, mas quando eu falo de... São muitos indicadores. O plano de contratações do TJ, ele é feito em planilha. A gente tem o painel disponibilizado no Transparência, mas por trás do painel são planilhas, eu não tenho sistema, né? Então, é trabalhoso criar indicadores para a gente. Para esses indicadores que a gente está trazendo agora, criando, né, e alguns se repetem, a gente já tem medido de 2020 para cá, e eu pedi para os meninos, na verdade, avançarem até 2015, pelo menos, para eu poder comparar os resultados, né? Realmente a governança que promete resultados, essa governança está trazendo mais eficiência ou ela é mais controle? Governança além do controle. Governança não é só controle. Porque a gente tem diretrizes, a gente monitora, a gente avalia, organiza o processo decisório, mas não fornece capacidade operacional, é controle. A governança é mais do que controle, tá? Então, a gente tem ali, ó, em pessoas, quantidade de pessoas capacitadas dentro das trilhas, a gente tem as trilhas de aprendizagem, com metas para a gente alcançar ao máximo, taxa de rotatividade de servidores lotados na área de contratações, que a gente verifica que a gente tem uma estabilidade na área de contratações, na função de gestor e fiscal de contratos, há uma rotatividade maior. Os novos servidores não querem, eles chegam, eles dão logo um jeito de sair dessa função. Aí a gente vem para processos, a gente separou em 3 fases. Na fase de planejamento, a gente tem a taxa de execução do plano anual de contratações. Se você vir a evolução, ano passado o TJ passou por um ataque hacker. Nós ficamos quase 1 mês e meio sem, apagado. A gente ficou sem CEI, a gente ficou sem sistema, foi o caos. E aí a gente vê na verdade, a gente ficou 1 mês e meio. O impacto, na verdade, a gente voltou com o CEI, a gente começou a rodar um pouquinho antes. A eficácia do plano caiu. A gente tinha meta de rodar em torno de 90%, 95% de eficácia do plano, é isso que a gente faz, mas ele ficou abaixo de 90%. Mais 15 dias em janeiro, a gente ia superar a nossa meta. Por conta disso, então a gente começa a conhecer como que funciona esse processo. Tem esse indicador, a gente tem uma taxa de efetivação das demandas alinhadas ao plano estratégico. Nosso plano de contratações, ele tramita pela gestão estratégica para que garanta o alinhamento a projetos estratégicos. Então, a gente tem isso, porque a ideia é que, dentro de um plano de contratações, eu diferencie os tipos de contratação. As demandas estratégicas, há que se criar uma metodologia de priorização. Né? O que é prioridade na tramitação processual? Porque nessa visão reativa, acontece, mesmo com o plano acontece. É urgente, corre aí, meu processo deu errado aqui. A gestão é viva. Então, criar uma metodologia, a gente tem metodologia de priorização, mas na tramitação, muitas vezes ela não funciona. Mas em tese, a gente também tem indicadores bons de eficácia disso, né? A gente consegue efetivar no final do plano muitas demandas alinhadas. O indicador está bom. E a taxa de retrabalho? Eu quero falar um pouquinho sobre a taxa de retrabalho, porque é um dos indicadores que eu mais gosto. Porque a gente conseguiu. O processo entra na área de contratações, isso
fomentou várias mudanças, esse indicador fomentou várias mudanças dentro do processo, dos controles instituídos. Porque lembra que eu conversei com vocês sobre a área de contratações funcionar como controle, claro, mas nessa visão de controlar e devolver, sem apoiar, né? Funcionando muito ali, não passa. Por um lado é bom, mas isso impacta na minha eficiência. E aí, essa taxa de retrabalho, que é alta, continua sendo alta, a gente começou a implementar várias medidas de melhoria de apoio para essas unidades requisitantes, e a gente tem trabalhado nele. Ele é um dos que eu mais gosto, porque eu consigo identificar qual a unidade que está devolvendo muito, qual o controle instituído em norma, em regulamento, que está empatando a minha eficiência. E isso conversa diretamente com gestão de riscos, tá? Seleção do fornecedor, a gente tem esses indicadores, que é o taxa de aquisição de bens e serviços em tempo padrão, que a gente monitora também já há muitos anos, como eu falei. Na fase de gestão contratual, pessoal, como indicador, porque assim, você criar indicador até a fase de seleção, eu acho mais fácil. Mas quando você fala de fase de gestão contratual em efetividade, o que é efetividade em contratações? O que é ser efetivo? A lei fala eficiência, eficácia e efetividade. O que é efetividade? Né? Eu posso ter sido o mais eficiente no meu processo, o mais eficaz no meu plano, entreguei. A solução atende? Como é que eu meço que a solução licitada é a melhor? Foi econômica, foi vantajosa? O artigo 11, um dos objetivos fala em ciclo de vida. Como que a gente vai medir isso? A gente criou, isso é novo, tá? A gente está pensando assim, se ela é uma contratação, ela vai atender melhor se a gente não tiver penalidade, se não tiver inexecução, né? Como é que está o processo sancionador? Né? Qual o perfil sancionador do TJ? Qual o perfil dos nossos fornecedores? Como é que está? E aí a gente começa a diferenciar também. Então, a gente criou esse de taxa de inexecução total ou parcial dos contratos, taxa de execução. Esses dois, taxa de execução de despesa com aquisições e taxa de pagamento realizado no prazo, eu gosto também. A gente tem nossos processos, falam de eficiência, mas falam da minha relação com o meu fornecedor também. Eu pago no prazo. TJ é um bom pagador. E a gente tem medidas para né, esforços para que isso ocorra dentro do prazo. Sustentabilidade, a gente tem um PLS, e em controle e prestação de contas, a gente tem um indicador de transparência do CNJ, que já nos mede há anos, sobre a nossa disponibilidade de informações no sítio transparência do órgão. E a gente tem o GES de contratos, que é o GG lá do TCU, em que a gente tem uma curva ascendente também. É isso, né, que a gente precisa pensar. Além disso, você precisa, dentro desses indicadores, você precisa trabalhar com metas, né, metas factíveis, mas que a experiência também mostra, como a gente está criando esses indicadores agora, há uma curva de aprendizagem também para você criar metas que sejam factíveis, que sejam, né, que realmente conversem, não sejam metas criadas ao léu aí. Tudo certo? A gente vai falar um pouquinho sobre o plano de logística sustentável antes da gente falar de gestão de riscos. Como eu falei para vocês inicialmente, o plano, essa é uma figura que eu criei lá no artigo que eu escrevi há uns 3 anos atrás, para eu entender esses instrumentos que se fala de governança. A gente tem um plano de contratações anual que ele, como eu falei, ele organiza os meus recursos até a fase de seleção. Né? Eu vou organizar pessoas, agenda de licitações, tempo, calendário. Quando é que você apresenta seu ETP? Quando é que você apresenta seu projeto? Quando é que você quer sua contratação? Eu organizo isso para eu ser mais eficaz nisso, ser mais eficiente no meu processo, eficaz na entrega das contratações. E o plano de logística sustentável, pessoal? Uma visão de quem operacionaliza planos de logística sustentável,
o nosso plano é de 2015. Existe uma área dentro do TJ de gestão da sustentabilidade, que é a gestora do PLS. Numa visão de gestora, visão da Isabela, fonte da Isabela, lembra que eu contei para vocês assim, a gente contratou, entregamos. Como é que a contratação está ocorrendo? Porque chega para a gente na área de contratações, né? Penaliza, instrua a penalidade. Eu não sei como é que está ocorrendo essa relação lá, né? Se está sendo eficaz, se realmente aquela contratação atende à necessidade. E quem mais, na visão anterior, não essa visão de Sérgio que eu vou mostrar para vocês, mas na visão de PLS do judiciário, e até mesmo do PLS do Executivo, como que vocês já têm, não sei quais os órgãos do Executivo, mas o Judiciário PLS é uma realidade. Graças a uma atuação coordenada do CNJ, que mede o PLS, a sustentabilidade, a gente tem uma... O Judiciário aderiu aos ODS, a Agenda 2030, mas antes disso, de 2015, existem resoluções e monitoramento do CNJ na sustentabilidade dos órgãos. Então, existe ranking da sustentabilidade, existe premiação da sustentabilidade, a gente está dentro das metas, meta 9, o Judiciário tem metas a serem cumpridas, a gente está lá. Tá? Então, o PLS, da forma como ele foi concebida e da experiência, é quem mais fala da fase de gestão contratual. É o PLS que mede consumo e gasto, é ele que vai dizer como é que está quilometragem rodada, ou vai falar sobre, estou falando de negócio, né? Está atendendo, está funcionando, não está funcionando, a solução pactuada atendeu, não atendeu. O PLS, ele, na prática, ele pactua ações com o gestor. Essa visão de pactuação é o único instrumento, plano, que se pactua resultados. Né? Chama o gestor e vamos pactuar aqui. Você tem aqui, o seu consumo de energia está alto. O que a gente pode implementar para reduzir o consumo? Não, a gente vai trocar lâmpadas LED. Lâmpada LED vai cair numa contratação, né? Eu vou contratá-la, existe recurso. Mas foi pactuado dentro de um PLS. Então, quem mais conversa? Na fase de gestão contratual, e eu falo como gestora que foi medida pelo PLS. E aí começa, imagine áreas de logística em que, por anos, não tem plano diretor, não tem monitoramento, em que almoxarifado roda de qualquer jeito, em que bens patrimoniais são comprados de qualquer jeito, não tem diretrizes, né? Como é que isso roda? Aí vem o PLS e começa assim, perguntar qual que é o tempo de estoque dos bens. Mas isso está perdendo a garantia. Entende que começa a jogar, e isso força o gestor a se organizar melhor. E por isso que isso conversa diretamente com o planejamento das contratações, porque a lâmpada LED que foi pactuada lá, a medida de redução de consumo que foi pactuada com o gestor, isso precisa vai surgir uma contratação dali. Podem existir outras medidas que não se desdobram em contratações, mas o PLS ele surge com isso, e daí a visão também dele ele é um plano de logística sustentável que fala sobre consumo e gasto, mas aí vem a visão de se tornar um plano diretor, de trazer diretrizes. Quais as diretrizes que as contratações precisam seguir, quais as diretrizes que a logística precisa seguir para que a gente possa contratar melhor essa logística, né? Essa era a visão que a gente tem do Acordo 2622. Você tem uma gestão estratégica, você tem uma política de sustentabilidade com diretrizes, né? Essa política de sustentabilidade ampla, né? Ela conversa com obras, conversa com serviços de engenharia, conversa com TI, né? Mas ela surge, ela conversa com serviços, com bens, com critérios de sustentabilidade, enfim, mas enquanto as demais, isso num órgão que tem uma gestão estratégica das unidades de negócio, você fala de um plano de obras, e aí, trazendo para o judiciário, a gente tem resolução que implementa a necessidade de se implementar plano de obras, plano de serviços de engenharia, né, plano de manutenção.
o PDTIC, que é o Plano Diretor de Tecnologia, mas para serviços e bens não é. Existe um PLS que está lá na ponta medindo consumo e gasto, mas que não tem a diretriz para virar para o transporte e falar assim, estude um modelo mais eficiente, estude inovação, que vire para um negócio de almoxarifado e fala, mude seu modelo de negócio, implemente estude uma solução que seja mais eficiente. A nossa estrutura está muito cara, nós temos um processo judicial eletrônico. Por que a gente tem que ter uma estrutura tão grande? Estude, a diretriz é que você estude um novo modelo. Então, vem nessa visão de plano diretor de logística sustentável para direcionar esse tipo de demandas do órgão, tá? Isso se desdobra, como eu falei, no plano de contratações. Na visão da SEGES, eu acho, até ontem, eu tinha dúvidas em relação à visão deles. Não estava claro na minha cabeça. Mas ontem, olhando, eu olhei muito rapidamente, porque quem teve acesso, ela de ontem, eu recebi isso no meio da tarde, no meio do expediente, dei uma olhada rápida e gostei muito. Ele diz lá na portaria de governança, ele traz o plano diretor de logística sustentável, que traz, incorpora a visão desse PLS que mede consumo e gasto, né? Mas ele já começa a falar, os critérios e práticas do PLS devem ser refletidos, né? Deverão ser desdobrados na especificação do objeto, nas obrigações da contratada. Quem é que vai monitorar isso? Para não ser mais um instrumento pro forma, né? Já começa por aí. Tem sim. Gosto. No nosso caso, vou trazer um caso para vocês. Outsourcing de impressão. É medido, né? É medido dentro do PLS. Dentro do PLS, a gente, estudando com gestores, formas de reduzir o gasto, o consumo desse contrato. Imagine um tribunal que com 20 edificações, 30 edificações espalhadas por aí, pelo menos 15 fóruns, com 2 impressoras em cada vara, uma operando, outra backup. É um contrato robusto que está há muito tempo, que precisa trazer inovações, porque a gente tem um processo judicial eletrônico, né? E foi dentro do PLS, foi pactuado com o gestor. Vamos pensar em ilhas de impressão por andar? Beleza, vamos pensar. O contrato saiu agora. O contrato não, os estudos saíram agora. E aí a gente, eu costumo entrar nos processos para eu ver esses controles instituídos, para ver como é que está. Na fase de plano, de elaboração do plano, essas demandas vêm para nós. E aí a gente já faz um relatório para o comitê de contratações em que a gente mostra assim, o alinhamento e as ações pactuadas, já para o comitê deliberar ali, com base em todas essas informações, a gente garantiu o tal do alinhamento. Mas depois vem o estudo técnico preliminar. Quem é que vai avaliar dentro do ATP? Quem olhou para aquelas ações pactuadas? É o que eu estou falando, assim, ó. Tem que vir na especificação, o que foi pactuado no PLS tem que vir dentro da especificação, tem que vir nas obrigações, eu preciso olhar para lá. Quem é que garante esse alinhamento ao longo do processo? E a gente percebeu que, eu percebi já depois de superado toda a fase de planejamento, que as ilhas de impressão não foram consideradas. Foi remodelado, foi estudado, foi remodelado o modelo, mas aquela ilha de impressão que impacta diretamente não foi observada. E aí? Quem dentro desse processo vai parar agora lá na frente, com data para ser licitado, com data para o contrato estar vigente, parar para voltar? Mesmo a gente tendo olhado lá atrás, olha, comitê é uma contratação essencial, existem pactuações realizadas que precisam ser observadas. Não foi observado. Então, assim, esse controle de gestão, esse alinhamento, eu preciso ter os controles instituídos, mas que também não entre também na unidade gestora, mas que o gestor vem e pactou dentro do PLS, eu preciso preservar para que isso esteja refletido dentro da minha contratação. Aí, aqui a gente começa a mudar a cara do PLS. Na resolução 347, a gente falou que o PLS poderá abranger as diretrizes para as contratações, mas que ele era o plano diretor de logística sustentável.
A gente falou um poderá lá. Por que que a gente pensou nisso lá na 347? Porque assim, é plano demais. Aí você tem plano diretor de TI, você tem plano de gestão estratégica das contratações, PLS, era plano demais, já poderá, fica a critério do gestor, do órgão, no caso do TJ, vamos criar um caderno dentro do PLS, contratações, para a gente medir os indicadores das contratações, que são diferentes dos indicadores de consumo e gasto. A gente pensou isso. A portaria das SEGES vem e fala que o PLS deve conter as diretrizes para a gestão estratégica das contratações e da logística no âmbito dos órgãos do executivo. Aí ele repete ali as ações, né? O PLS tem que conter ações voltadas, e aí são as ações que a gente já mede, tá? Aqui, ele fala o seguinte, ele detalha mais. Que os objetivos do artigo 3º da portaria, que são os mesmos objetivos da lei, né, deverão, sempre que possível, ser desdobrados em indicadores e metas e monitorados dentro do PLS. Aqueles indicadores que eu mostrei para vocês, que a gente está fazendo para o contrato, ele fala que deverão, sempre que possível, levar para dentro do PLS. Tá? O PLS deverá estar vinculado ao planejamento estratégico, beleza. Ele vai robustecendo, vai trazendo, né, uma consistência para esse plano de logística que está ficando bem robusto. A visão que se tem hoje, então, do PLS, diferente daquela que eu mostrei para vocês, é essa daqui. Você tem uma gestão estratégica do órgão, né, que bem ampla, com as priorizações estratégicas, e aí você tem um plano diretor de logística sustentável com diretrizes estratégicas para a logística e para as contratações. Isso se desdobra, isso impacta nas minhas obras, resíduos sólidos, enfim, né? Vai ter que ter diretrizes que vão impactar ali em obras, em serviços de engenharia, em TI, serviços e bens, e no desempenho do processo. Esse plano, ele absorve tudo isso, tá? E aí se desdobra em plano anual de contratações, que se desdobra, então, nas contratações realizadas, que eu preciso preservar, então, dentro desse plano, o alinhamento com todas essas diretrizes que estão lá em cima. Isso tudo, gente, a apresentação foi montada para vocês antes de sair o PLS do Executivo Federal, mas é aquilo ali, tá? Conversa diretamente com o que eles fizeram. Mas buscando no referencial básico de governança TCU, o que ele fala do PLS agora? Ele fala em plano de contratações sustentáveis. Dentro da cabeça do gestor, que tem que fazer tudo isso, é um plano diretor de logística sustentável, em que eu pactuo ações, eu pactuo metas de redução de consumo e gasto, de mais eficiência. É um plano diretor, vamos ampliar, vai ser um plano diretor de logística? Vamos ampliar, vai absorver contratações? Beleza. Mas um plano de contratações sustentáveis? Então, assim, há que se ter cuidado. Aqui é uma questão, mas enfim, ele vem na explicação dele, ele conversa diretamente com o que nós falamos antes, tá? Mas é só para vocês entenderem. 30 minutos? Obrigada. Que quando a gente está falando de estruturar todos esses mecanismos, né, e dar sentido, para não ser uma mera formalidade, porque senão é mais uma formalidade, mais uma. Gestor salta alto quando você chega lá com mais uma diretriz para ele cumprir, porque ele tem que cumprir o procedimento que a lei mandou. Então, não fácil. E aí chega um acórdão que chega, como chegou para nós lá atrás, você tem que avaliar conveniência e oportunidade. Né? Assim, a gente tem, quando se fala de o professor Marçal, quando ele fala de governança, ele fala não existe um modelo único de governança, né? Mas cadê a maturidade do gestor para avaliar aquela prática e responder que aquela prática não é conveniente, não conversa com o seu processo de trabalho, com a abrangência do seu processo de trabalho, entendeu? A maturidade em gestão que a gente precisa alcançar para a gente instituir essas práticas. Tá? E diferenciar as práticas. E saber o que é pertinente ao meu processo de trabalho é uma evolução que a gente, por isso que eu falei, o TJ está há 6, 7 anos nesse caminhar e a gente vai amadurecendo. E nesse processo de alcançar maturidade, a gente
a gente começa a entender as diferenças de uma contratação para outra, porque é um controle para tudo e não o mesmo controle para caneta e para o canhão. Então, por que não diferenciar e justificar com base em riscos? E aí, por que a gestão de risco é tão importante? Porque entender, criar uma mentalidade de gestão de riscos, de riscos é importante para balancear controles. Só para mostrar para vocês nossa estrutura de governança do TJ, eu só quis mostrar aqui a sustentabilidade. Aqui a gente tem um comitê nosso, todo aquele infográfico, A gente instituiu os nossos subsistemas de governança, que a gente tenha o Comitê de Governança e Gestão Estratégica, o Comitê de Governança das Contratações, de Pessoas, de Tecnologia e de Gestão da Ética e da Integridade. Esses comitês todos apoiam a alta administração na tomada de decisão. E olha onde está a Comissão de Sustentabilidade. Ela hoje está dentro da gestão estratégica do órgão, porque sustentabilidade é um valor para o TJ, é algo extremamente desafiador de se fazer, de garantir a sustentabilidade, o alinhamento disso, de ter um processo. E quando a gente fala de sustentabilidade, eu estou falando de todas as dimensões dessa sustentabilidade, de cuidar dessas dimensões, e cada vez mais a gente tem mais coisas que tudo é sustentável, Precisa. Então, a gente tem uma comissão de sustentabilidade que está dentro da nossa gestão estratégica, nossa Secretaria de Gestão Estratégica, cuidando do PLS e lutando com muitos desafios de mudança de cultura, de um pensamento sustentável, baseado em evidência, incorporando tudo isso, avaliando o impacto da política pública, as cotas que a lei fala, há que ter cotas, um viés social, um viés cultural, um viés econômico, ampliando essa visão e mensurando isso, mostrando, os resultados disso. Esse é o modelo, só para a gente diferenciar, o que é um modelo de PLS, que a gente vem trabalhando ao longo dos anos. Esse é o modelo do TJ. Como eu mostrei aqui, eu falei para vocês, você tem metas, você não tem a diretriz. Você tem aqui, indicadores com várias, o indicador aqui, aquisições e contratações realizadas no período base, a gente trouxe para lá? Não, aqui. Percentual de contratações sustentáveis, taxa de adesão ao catálogo do almoxarifado virtual, porque isso aqui impacta na redução da minha estrutura, abrangência do almoxarifado, tempo de estoque. Isso é só um exemplo. Aí você tem as metas a serem alcançadas, os resultados, e aqui embaixo você tem as ações. Então, você pactua com os gestores ações para alcançar as minhas metas. Essa é a visão tradicional do PLS. A visão da SEGES é essa. Plano diretor de contratação, plano diretor de logística e de contratações. Diretor de logística sustentável, plano diretor. Plano diretor de logística sustentável que direciona as contratações e a logística do órgão. Ele traz alguns exemplos, eu recortei isso lá da consulta que eles têm, incentivar a inovação e desenvolvimento nacional sustentável, essa é a diretriz estratégica, e aí ele vem, qual que é a descrição desse objetivo, ampliar a quantidade de compras com critérios e práticas sustentáveis, a descrição da meta, o indicador, a descrição da ação pactuada para eu alcançar a meta, o responsável, início, final, os recursos necessários, os riscos envolvidos. Veja que, e detalhe, as diretrizes que eles colocaram lá ficou muito bacana. Eles alinharam com as diretrizes que estão dentro da lei, por exemplo, os objetivos da lei, e aí ele já vai trazer os indicadores que vão ser medidos ali. Conversa com o que o TJ fez, está fazendo, tá? Mas o que eu acho interessante é porque ele traz a diretriz. E essa diretriz está ampla, mas ele tem diretrizes mais específicas mesmo, sobre sustentabilidade, tá? Mas está muito bacana, eu sugiro quem trabalha com a temática que deem uma olhada, tá? Muito bacana. O endereço está aqui. Rapidamente, e aí eu tenho pouco tempo, eu vou já passar rápido, a gente conhece, quando ele fala lá no artigo 11 em assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias, a gente está falando muito do plano, ele fala lá no artigo 12, sobre esse processo de garantir, regulamentar e garantir o alinhamento por meio do plano, os objetivos do PAC, consolidar demandas, maximizar resultados, auxiliar a administração na tomada de decisão,
enfim, sinalizar demandas para o mercado fornecedor. Isso talvez seja a ferramenta que a gente tem batido mais. Necessidade de regulamentar o processo de trabalho e o cronograma também, mas eu quero parar aqui. O plano anual de contratações, o plano de contratações anual, ele precisa ser monitorado. Ele não é uma lista de intenções. É fácil fazer uma lista de intenções. O difícil é monitorar isso para que ele seja eficaz. Tá? Traz transparência, né? Dá transparência a isso, mas outra coisa, o plano não é engessado, gente. Plano de contratações é um instrumento de gestão que organiza meus recursos. A gestão é viva. Não é jurídico. Isso é engraçado que eu tinha colocado, só que acho que essa versão não incorporou. Plano de contratações não é instrumento do jurídico. Não tente levar para o jurídico assumir isso, a diferença entre o valor estimado no plano e o que foi licitado, ou o projeto chegou, o valor de referência. Fato, foi feito um ano antes. Quando ele levou a demanda dele, ele fez uma estimativa. O mercado muda, o contexto muda, os estudos preliminares, a escolha de solução, existe para isso. Vai ter diferença. Aí não vem o jurídico entrar nessa seara de gestão, de escolha de solução. O plano muda. Tem contratações que não vão sair porque o mercado mudou, porque eu perdi servidor. E aí tem que se ter monitoramento e justificativa. Claro, vou justificar. Mas essa é uma visão que a gente precisa ter. Esse é o modelo do Plano Anual de Contratações do TJ. Ele está disponível nesse link. A gente tem um painel em que a gente tem aqui, né, nós levamos as demandas iniciais, como o plano foi formatado, as deliberações do comitê. Aqui no painel você consegue visualizar o que o comitê vetou. O gestor pode estar, se resguarda, eu apresentei a demanda, não foi deliberado o prosseguimento, por uma justificativa do comitê, não tinha recurso, não tinha orçamento, mas ele, se tiver problema com a demanda descoberta, ele tem como, não, mas eu pleiteei. Traz maior segurança para ele. Isso aí, cada um desses links, você quebra, tá? O calendário de contratações, se a gente está sendo eficaz com isso, se a gente está entregando o ETP, se a gente está em atraso, a gente monitora e semanalmente nós encaminhamos para as unidades requisitantes. Olha, está atrasado, ou jurídico, o processo chegou aí, é urgente. Existe uma unidade de monitoramento. E aí a gente entra em outra questão. O agente de contratação que vai fazer isso? É o agente de contratação que vai fazer isso? E o acompanhamento, tá? E aí a gente vê, a gente monitora e a própria sociedade tem acesso. O acordo do TCU de 2021 fala das fragilidades desse plano dentro do Executivo Federal, que está relacionado diretamente com a maturidade da governança das contratações. Vejam que tudo está relacionado, né? Sobre a gestão de riscos, e aí a gente vai para a parte final mesmo, se a gente olha para isso daí, existem riscos envolvidos. Existem riscos demais, gente. Cada caixinha dessa daí, como eu falei, são projetos. Eu posso ter os riscos do macro processo avaliados, que aí eu posso criar categorias, avaliar a integridade, avaliar a transparência, avaliar o planejamento das contratações, avaliar. Existem os riscos do macro processo que conversam diretamente com a estruturação da governança, com os controles instituídos, e existem riscos da própria contratação. Mas se eu olho para isso daí, se eu quero entregar valor público sustentável, se o meu resultado é esse, quais os riscos envolvidos que precisam ser gerenciados? Qual a prioridade na estruturação de uma governança? Isso precisa estar claro. E para eu poder trazer uma justificativa fundamentada. Por que eu priorizei a nova lei em detrimento do meu modelo de competência? Assim, eu preciso implantar a lei, os procedimentos são mais importantes, porque eu tenho 2 anos, mas o meu modelo de gestão por competências, também que está na lei, ele vai aguardar um pouco, porque eu não tenho recurso para tudo. Então, gestão de risco é isso. E aí, qual a relação que a gente tem entre governança e gestão de riscos? E aí você tem aqui o grande mestre. O Clebson está aqui. Eu nem vou passar rapidinho para ele poder não me criticar. Né? Gente, assim, se você tem objetivo, você tem risco. Precisa gerenciar. É simples.
Eu tenho o objetivo de entregar valor público, eu tenho o objetivo de entregar uma contratação. Eu preciso gerenciar os riscos em todo aquilo, mas eu preciso também saber diferenciar o que é o que. O que é o que? Tem riscos, os riscos estão controlados. A maturidade da governança, e eu estou falando assim, o conhecimento da sua carteira de contratos, o conhecimento do seu portfólio de contratações, conhecimento, governança, ele vai mostrar para você, como gestor, onde está o risco, o maior risco. Quando o artigo 1812, fala em análise de risco para tudo, tem que ter regulamentação para aquilo. Claro, precisa analisar os riscos. É instrumento de gestão. Aliado do gestão de risco, é metodologia que auxilia o gestor. Enquanto o gestor não entender que isso é ferramenta aliada, e não mais uma burocracia, o mapa de risco não é mais uma burocracia, mais uma formalidade, mas que aquilo ali pode refletir o seu plano de ação, isso não vai funcionar. E a maturidade na governança, como eu falei, começa a análise de risco para quê? Eu não posso falar que não tem que ter. O gestor vai ter que olhar e falar assim, não, tem risco e eu vou encartar aqui, mesmo que num despacho, mesmo que a minha justificativa, esse pensamento em risco, é a mudança de mentalidade, né? Então, assim, relação, fornece garantia razoável, não é certeza, né, de alcance dos objetivos, mas direciona melhor, auxilia a tomada de decisão, melhora o desempenho, enfim, contribui para o uso eficiente, eficaz e efetivo dos recursos. É essa a finalidade, mas aí o meu mestre, Franklin Brasil, que eu gosto demais das loucuras do Franklin, esses pensamentos. Eu acho que a gestão precisa de pensadores como Franklin. O Franklin fez uma apresentação para o TJ, eu copiei isso dele. Né? Os objetivos do artigo 11 estão ali, né, refletidos na eficiência, efetividade, resultados, né, isonomia, preço, sustentabilidade e inovação. Tem riscos ali, de compras ineficientes, direcionamento, erros e fraudes, sobrepreço, superfaturamento. Que eu preciso estabelecer controles internos para mitigar isso, né? Ele traz isso também, que a própria lei cuidou de instituir controles, né? Plano anual de contratações, o próprio Instituto Técnico Preliminar Detalhado, análise de riscos e outras questões. Você já trouxe os controles. Como é que eu vou avaliar esses controles na prática? Fazer ao Léo, assim, algumas coisas, preferencialmente a centralização de compra, eu preciso olhar para o meu processo de trabalho. Instituir, sim, plano anual de contratações, por exemplo, ele diz que poderá, não é obrigatório, né? O João fala isso, acho que é isso mesmo. O plano não é obrigatório. Enfim, eu preciso olhar para a minha realidade. E aí, eu queria parar aqui com vocês, eu queria chegar aqui no artigo 69, quando ele fala da implementação de práticas, as práticas de primeira, segunda e terceira linha, os controles internos instituídos, né, lá de risco, gestão de riscos, né, os controles preventivos, enfim, eles precisam levar em consideração custo e benefício decorrente de sua implementação. A gente precisa optar sempre por medidas que promovam relações íntegras e confiáveis com segurança jurídica, resultado mais vantajoso, e deve promover eficiência, eficácia e efetividade. Né? Isso daqui, gente, lá na portaria SEGES, outra coisa que a gente precisa pensar bastante. Como eu falei, aquele processo, se deixar, a gente já tem a cultura da regulamentação, do excesso de normas, né, da nossa cultura mesmo. E se a gente olha para um acordo, se a gente olha para um modelo de governança, exigência, eu quero alcançar o IGG, eu quero instituir as práticas, você pode, de repente, a sua governança se tornar controle pelo controle. Diretrizes e mais diretrizes, né, para o gestor, que, na verdade, mera formalidade não traz resultados. Ele fala, a portaria SEGES incorpora o conceito, né, que a gestão de riscos, o controle deverão racionalizar o trabalho administrativo ao longo do processo de contratação, estabelecendo controles proporcionais aos riscos. Se eu não tenho conhecimento do meu processo, se eu não conheço o contexto do meu processo, né, se eu não conheço bem tudo isso, eu vou criar controle pelo controle. Eu vou ter controle em cima de controle, eu quando a primeira linha um controlando o outro, eu sou controle pensando como uma auditoria, sabe? Então, isso daqui, para mim, é um grande desafio
Na estruturação do nosso sistema de controles internos, eu trago aqui o modelo do IA, que é algo, né, que a lei tentou, usou como referência, mas na Serginho, isso aqui eu nem vou falar também, gente, porque o Serginho é o cara. Só vou falar porque, assim, a lei, estruturando bem o seu processo, você dando o apoio necessário para a primeira linha, estruturando bem os seus controles de primeira linha, é necessário mesmo você instituir uma unidade de controle interno para se aferir, no sentido de desmembrei de dentro da auditoria, e eu continuo tendo uma secretaria de controle interno para garantir a conformidade com tramitação por lá? Porque isso é uma elucubração que eu tenho no meu processo de trabalho, porque nesses anos, 2016, 2017, mesma época que eu assumi, a auditoria saiu do fluxo. E foi, todo mundo saltou longe. Então, desde então, nós começamos a instituir, sem uma secretaria de controle interno, sem uma unidade de controle interno, para aferir essa conformidade, nós fomos estruturando os controles de gestão ao longo do processo. A área de contratações começou a atuar em conformidade, saneamento, já faz. O jurídico incorporou muita coisa, teve que balancear, começou a entrar muito em gestão, né? Mas, assim, a gente foi estruturando de tal forma que a gente não tem até hoje uma secretaria de controle interno. Mas como é que fica o apoio, a expertise, né? Como é que é isso? Como eu falei, para a gente fazer essa modelagem, porque o sistema de controles internos previsto lá no artigo, ele também precisa avaliar o meu processo, para saber se é pertinente ou não, né? Então, eu preciso conhecer bem o ambiente do meu processo, e aí eu trago uma historinha para vocês, para a gente já caminhar para o final. Pensando nisso, nesse olhar para dentro, nessa estruturação, 2000, quando a gente começou a fazer análise de risco do macro processo de contratações, nosso primeiro ciclo, a gente identificou 40, primeiro ciclo de aprendizagem mesmo. A gente estava estruturando a governança e a gente, no levantamento, a gente identificou 6 riscos críticos que foram tratados com pelo menos 45 iniciativas que conversavam com o trabalho que já estava sendo feito de estruturação da governança. Mas a gente foi lá e aí a gente, plano anual de contratações, comitê de contratações, exigência de ATP nos processos, a exigência da nova lei via agora falar assim, tem que ter ATP para tudo, a gente já superou a crise. A gente passou por isso lá atrás. Mapa de risco, tá tudo. Botamos lá atrás. Então, assim, hoje a gente, na verdade, já começa, de algum tempo para cá, a gente já começa a falar assim, não precisa, não tem riscos. Os controles instituídos ao longo do macro processo já mitigam os riscos do processo de contratações. Já existem controles para isso. E capacitação. O que acontece? Problemas. Quem trabalha com. Você institui o controle, mas o controle te traz novos problemas, né? Assim, mas a necessidade de se monitorar os resultados. Você normatiza, você criou o controle, qual a eficácia do seu controle instituído? Né? Então, assim, a gente viu que tinha repetição de soluções, mera formalidade daquilo ali que a gente está colocando, o comitê atuando em instância ordinária, problemas. Jurídico analisando aspectos de gestão. Quem analisa a qualidade do ETP? Instrumento de gestão, formalidade instituída. PA, o ETP está encartado no processo. Quem analisa essa qualidade? Qual o melhor momento de analisar o ETP? Quem analisa a qualidade do mapa de riscos? Eu vou criar uma estrutura para isso? Eu vou criar uma estrutura de negócio? Ou eu vou fortalecer as equipes de planejamento? Ou eu vou fortalecer a primeira linha? Então, foi nesse momento que a gente começou a ter um embate muito grande, como gestora da área, com os servidores lotados na área de contratações, tanto na área de contratos como na área de licitações. Nós temos uma área de licitações em que os pregoeiros, os agentes de contratações ficam exclusivamente para isso, de capacitá-los para eles apoiarem e fornecerem expertise para os demandantes. E que eles assumiriam uma responsabilidade. Antes eles atuavam com controle. Um controle, tipo assim, aqui de cima. E não entendendo que ele está ali numa equipe de planejamento de primeira linha. Então, a gente começou a criar, o comitê passou a atuar na fase de planejamento, como segunda linha mesmo, análise de conformidade, porque o plano tinha sido feito muito antes. Beleza. Esse integrante administrativo, ele tem sido aprimorado com o tempo, mas para se criar esse integrante administrativo,
essas foram as atribuições que a gente criou sem olhar para o modelo IA, lá em 2018, e que foi pensa num momento conturbado, de falar que o que ele já fazia, o controle que ele fazia era de primeira linha, não usava esse termo, era de apoio mesmo, e essa visão que eu vi, de eu vir como gestora conversar com vocês, é uma visão que eu trago na minha gestão, de não distanciar do gestor, de estar próximo do gestor. E então, criar uma cultura de apoio, eu tive que passar isso para a equipe. Da gente entender, abrir as portas para o gestor não ficar intimidado de ir até nós. De ir até a área de contratações e pedir, eu não estou conseguindo fazer, me ajuda a fazer. Então, assim, hoje, a gente, é o tempo todo, o gestor nos procura, eles não, e aí a gente fala, é possível mensurar esses resultados que essas práticas todas, né, elas trazem? Existe uma percepção do gestor que a gente ouve, assim, de muito mais segurança jurídica, dessa proximidade, de sair das nossas ilhas de excelência, de fazer o controle pelo controle e estar próximo, criando mais empatia com esse gestor da ponta, né? Então, para a gente criar um integrante administrativo, para a gente criar esse controle, ter esse apoio, a gente precisou reformular toda a nossa metodologia de pesquisa de preços, diferenciando, porque a gente fazia uma segunda, a gente faz ainda uma ampliação da pesquisa, mas a gente tinha uma segunda instância de pesquisa, um controle muito caro. O gestor tinha que fazer, e aí eu estou resumindo bastante. A gente tinha o gestor fazendo a pesquisa, seguindo a metodologia, chegando para essa unidade da área de contratações, que ela fazia uma ratificação. Para ela ratificar, ela ia para o mercado, de novo, para poder, né, fazer uma ampliação da pesquisa e garantir que o preço era aquele mesmo. Nesse momento que ela ia para o mercado, ela encontrava uma solução diferente, volta ao processo. E começava, duas instâncias, controle, estrutura envolvida. A gente teve que reformular isso para saber a eficácia, o quão eficaz essa segunda instância, esse processo de eu estava trazendo, o que ele trazia, agregava ao processo. A gente viu que a gente não conseguia ratificar muita coisa, mas tinha um controle. Então, para eu criar o integrante, ele assumir funções de auxiliar, de apoiar, de analisar minimamente um ETP, para incorporar essas novas funções, em vez de eu criar uma estrutura, a gente reformulou um controle com base em impacto. Então, aquela ampliação, ela focou em integridade e no que era essencial. Contratações acima de 300 mil, inicialmente 80 mil, depois a gente queria 500 mil, foi para 300, porque se sentiu inseguro. Ok, são aspectos da minha cultura. Agora a gente vai reformular para 500 mil. Tudo que é acima de 500 mil, a gente faz ampliação. Sendo que eu posso vir que tem um risco ali, eu posso ampliar aquela contratação. Então, assim, e a segunda linha? A gente acabou de criar uma assessoria de controle interno, mas eu salto longe quando ele quer atuar como uma auditoria de fora, e eu salto longe quando ele tem que entrar no processo fazendo análise de conformidade do processo, é mais um controle. Então, a gente está estruturando essa assessoria que tem 2 pessoas, mas eu quero que eles apoiem e eles forneçam expertise. Eles identifiquem onde é que estão os problemas, eles sentem com o gestor e falam assim, vem cá, vamos fazer um mapa de risco decente. Vem cá, vamos fazer um plano de fiscalização decente. Porque senão, mais um controle, gente. Lembra que eu falei sobre isso aqui, adequada estratégia de intervenção? Eu finalizo com isso daqui. O professor John Kotter, ele é um professor de Harvard, ele criou os 8 passos do processo da mudança. E isso é dele, tá? Eu descobri isso depois que a gente já estava lá na frente, estudando as teorias. Mas o John Kotter fala o seguinte, quer mudar? Crie um senso de urgência. Crie um senso de urgência. No nosso caso, a gente tinha um acórdão nas costas. A gente queria, né? Assim, tá um acórdão, a gente tem que responder o acórdão, vamos fazer. Hoje a gente tem a nova lei de licitações e contratos, com o novo paradigma da governança. Como que os órgãos têm olhado para isso, né? Forme uma aliança poderosa. Como que se cria isso? No nosso caso, nós chamamos todos para a mesa. Nós chamamos gestão de pessoas, gestão estratégica,
jurídico, nós chamamos de alta administração, a área de contratações e o gestor para a mesa. As oficinas da gestão por competência chamavam o gestor e o fiscal para a mesa. Cria uma visão para a mudança. A gente criou, gente, que a gente queria ser excelência em governança, referência em governança. Criamos, vamos criar, vamos. Hoje o TJ está bem, é uma expectativa grande, a gente tem muitos problemas, a gente precisa nada de excelência, essa coisa toda, mas a gente olha para isso com muito cuidado, né? Invista em comunicação. Primeira coisa que nós criamos lá atrás, vamos criar um canal do gestor de contratos. Veja que o tempo todo a gente está falando do gestor e fiscal de contratos, gestor, gestor, gestor. Trabalhamos para o gestor, trabalhamos para que esse gestor possa atender a necessidade do órgão. Vamos criar um canal do gestor em que a gente traz tudo para ali, comunica com ele, com notas. Um canal. A gente criou essa página na intranet e a gente tinha, durante o processo de implementação, várias notinhas. Como é que está indo a evolução? Quais as entregas que a gente fez? O que a gente já fez? A gente o tempo todo comunicando. Empoderamos toda a base, como eu falei, a gente empoderou a primeira linha mesmo, a gente até hoje tem essa visão de empoderamento, de chamá-los para a mesa. Comitê de contratações, o gestor requisitante faz assento, ele é convidado a sentar conosco. Criamos metas de curto prazo, não diminua o ritmo. 7 anos nessa labuta. Torne a mudança parte da cultura organizacional. Hoje, a última pesquisa de satisfação, não satisfação, mas de percepção que a gente fez aberta mesmo, os principais gestores da casa, eles gostam muito da tal da governança que foi repudiada inicialmente. Quando a gente fala de plano, a primeira reunião de plano que nós... Como que é isso? Um plano, 2017. Governança, a governadora, a governanta, não é a governadora não, a governanta. Eu era taxada de governanta do processo. Então, assim, hoje a gente conversa sobre isso e eles não querem ficar sem plano. Eles gostam de ir ao comitê, eles criam uma sensação de segurança mesmo, de todos os envolvidos conhecerem a realidade e a escolha de determinada solução que tem um impacto alto para casa. É isso. O que eu tinha para trazer, eu acho que eu cumpri meu prazo. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer que a gente lá no TJ, a gente recebe, agora com a nova lei, então, a gente recebe muitos gestores, muitos órgãos, a gente está aberto a recebê-los também. Queria agradecer a oportunidade, me superei, né, João? Obrigada, pessoal. As perguntas, gente, estou aqui. Tá. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar a Isabela pela excelente palestra. Com toda certeza, esclareceu muito sobre o tema, que é um tema novo, que a lei de licitações traz. Nós temos alguns trabalhos, inclusive em andamento na CGU, de governança e gestão de contratações. Certamente, as falas apresentadas aqui, a brilhante palestra,